Neste vídeo vamos estudar o sistema de três incógnitas com três equações pelo método do escalonamento. Primeiro vamos iniciar a partir de uma situação. Então, suponhamos que existam três obras, obra A, B e C. E nessas três obras trabalharão três profissionais, um pedreiro, um eletricista e um encanador. O pedreiro vai trabalhar na obra A 2 dias, o eletricista 1 dia e o encanador 6 dias. Na obra B, o pedreiro trabalha 4 dias, o eletricista 5 e o encanador 1. E na obra C, o pedreiro 4, o eletricista 4 e o encanador 3. Nós sabemos qual foi o gasto com mão de obra por obra. Então, na obra A, foi gasto R$1.340 foram gastos, na obra B foram gastos 1.740 e na obra C foram gastos 1.820. O que nós queremos saber? Quanto recebeu por dia cada profissional? Então, quanto foi a diária do pedreiro, do eletricista e do encanador? Esta é a pergunta que nós precisamos responder. Para isso, nós vamos representar esta situação por meio de um sistema com três incógnitas e três equações. Então, o primeiro passo, a gente precisa definir quais são as incógnitas do problema. Então, aquilo que a gente não sabe, a gente coloca uma letra. Então, o que nós queremos saber? Quanto que cada profissional recebeu por dia. São três profissionais, então vamos usar três letras. Vamos chamar de X, o quanto recebeu o pedreiro, Y, quanto recebeu o eletricista, e aqui está errado, eletricista, e finalmente de Z, quanto recebeu o encanador. O terceiro passo é montar a equação. Para montar a equação, nós precisamos voltar nos valores originais, que estão nessas duas tabelas. Então, olha só, o pedreiro trabalhou 2 dias, mas quanto recebeu o pedreiro? Recebeu X, que é o valor da diária do pedreiro. Então, nós vamos ter 2x. Quanto recebeu o eletricista? Y. Quanto recebeu o encanador? Z. Mas o encanador trabalhou na obra A 6 dias. Então, a equação da obra A fica 2x mais 1y mais 6z, que é igual ao total gasto na obra A. Por que 2x? Porque ele trabalhou 2 dias. Por que 1y? Porque ele trabalhou 1 dia. E por que 6z? Porque ele trabalhou 6 dias. O x, o y e o z são os valores que cada um recebeu. O 2, 1 e o 6 é a quantidade de dia que cada um recebeu. Portanto, na obra B nós temos 4, 5, 1. 4 dias, 5 dias, 1 dia. Então, a equação da obra B vai ficar 4x mais 5y mais 6z. Finalmente, a equação da obra C, 4, 4, 3. Vai ser 4x mais 4y mais 3z. Precisamos fazer uma correção aqui. Aqui não é x. Aqui é Z. Tudo isso é igual a 4x mais 4y mais 3z é igual a 1820, que é o gasto na obra C. Bom, já montamos o nosso sistema com três equações e três letras. Essas letras são chamadas de incógnitas. Vamos resolver pelo método do escalonamento. Bom, no método do escalonamento, nós precisamos ter em mente algo muito importante, que deve perseguir todo o seu procedimento de resolução. A primeira equação, ela vai ficar como está. Na segunda equação, nós vamos ter um zero nesta posição aqui. Ó. Na terceira equação, nós vamos ter um zero no primeiro lugar, na coluna do x, e um zero na coluna do y, de tal forma que sobre apenas a letra da terceira coluna e o resultado. Então, fixe nisso aqui. Ó. Você vai formar aqui como se fosse uma escada. Ó, escada lembra a palavra escalonamento. O que está abaixo dessa escada
deve ficar 0. É isso que você deve procurar obter durante todo o procedimento de resolução pelo método do escalonamento. Poderíamos chamar também o método da escada. Abaixo dessa escada, entre aspas, deve ficar 0. Então, isto aqui é o que nós desejamos, tá? Que fique 0. Só que para obter esses zeros, esses coeficientes do x, do y, do z, esses coeficientes vão mudar. Então isso aqui é só uma ideia, tá? Mas os coeficientes, para que isso fique zero, deverão ser modificados. Vamos lá, passo a passo para você conseguir resolver o exercício com facilidade. Então, o próximo passo é representar esse produto na forma de uma matriz. Desculpa, representar essa situação na forma de um produto de matriz. Olha só, eu tenho a matriz 2, 1, 6, 4, 5, 1, 4, 4, 3. O que é isso? É a quantidade de dias que cada profissional trabalhou em cada obra. Então, 2, 1, 6 é a quantidade de dias que o pedreiro, eletricista, encanador, trabalhou na obra A, depois aqui na obra B, na obra C. Essa coluna é a coluna do total gasto, 1.340, 1.740, 1.820. E o que significa esse x, y, z? É a quantidade é o valor que cada um recebeu. X, quanto o pedreiro recebeu, Y, quanto o eletricista recebeu por dia, e o Z, o quanto o encanador recebeu por dia. Se eu multiplicar a matriz dias trabalhado pelo matriz valor recebido por dia, o resultado é o total gasto por obra. Vamos lá. Então, o próximo passo é realizar o escalonamento propriamente dito. Como que faz? Passo a passo. O primeiro procedimento é você vai copiar esse sistema, só que sem as letras. Por que sem as letras? Porque as letras não são necessárias. O que está em jogo, na verdade, quando você resolve um sistema, são os coeficientes, porque as letras permanecem sempre x, y e z, ou só x e y. As letras em si não mudam. Eu vou descobrir os valores das letras, sim, mas elas continuam sendo as mesmas letras. O que vai modificando no nosso procedimento são os coeficientes. Então, para simplificar o nosso trabalho, nós vamos retirar as letras. No final, as letras deverão voltar. Então, pegue só os coeficientes sem as letras. Estão aqui. Então, o que nós queremos, de acordo com o que foi dito aqui, nós queremos que aqui fique 0. Bom, para que aqui fique 0, o que nós precisamos? Nós lembramos que vamos sempre somar linhas. E ao somar linhas, somar equações, deve-se obter 0. Para que aqui seja 0, e se eu for somar com a primeira deveria ter um menos 4. Porque menos 4 com mais 4 dá 0. Mas o que eu preciso multiplicar na primeira linha para que esse primeiro número fique em menos 4? Então, aqui o resultado da soma deve ser 0. Aqui eu tenho 4. Então, eu preciso ter menos 4 aqui em cima. Eu preciso ter um menos 4, mas eu não tenho, eu tenho 2. Que número que eu multiplico por 2 para obter como resultado o menos 4? É um número menos 2. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda. Os resultados eu coloco na próxima matriz. Então, veja que a próxima matriz, eu copio a primeira linha, copio a terceira linha, e o que eu vou modificar? Eu vou modificar a segunda linha, que é onde eu quero que apareça um 0 aqui no início. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 4 dá 0. Menos 2 vezes 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais esse 5, temos 3. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Menos 12 somado com esse 1
tenho menos 11. Menos 2 vezes 1.340 é 2.680. Somado com 1.740, eu tenho 940. Ok. Cheguei onde eu queria, obter um zero aqui no primeiro degrau da escada. O próximo passo é obter um zero aqui, no primeiro valor da última linha. Então, eu vou tomar como referência novamente a primeira linha. Eu tenho que somar a primeira linha com a última linha, de tal forma que o resultado seja zero. Então, se aqui na última linha eu tenho 4, o que eu precisaria ter em cima? Precisaria ter um menos 4. Mas eu não tenho menos 4, eu tenho 2. Então, que número que eu multiplico a primeira linha para que o resultado seja menos 4? Como aqui eu tenho 2, eu preciso multiplicar por menos 2. Então, multiplico a primeira linha por menos 2 e somo com a terceira linha. Qual linha vai sofrer uma modificação? A terceira linha. Portanto, eu vou copiar a primeira e a segunda numa matriz aqui embaixo. Então, eu copio a primeira linha, copio a segunda linha, e a terceira linha é o resultado da multiplicação e da soma. Vamos lá. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 4 dá 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 4 dá mais 2. Menos 2 vezes 6, menos 12. Menos 12 com 3, menos 9. Menos 2 vezes 1.340 vai dar menos 2.680. Somado com 1.820, vai dar 860. Conseguimos chegar na segunda parte do nosso escalonamento. Temos agora um zero na primeira linha, um zero na segunda linha, no início da segunda linha, e um zero no início da terceira linha. O próximo passo é trabalhar aqui com o último degrau da escada. É obter um zero no segundo elemento da terceira linha. Aqui eu preciso ter um zero. Observe que no primeiro passo e no segundo passo, nós sempre somamos com a primeira linha. Agora eu não vou poder somar com a primeira linha mais, porque se eu somar qualquer coisa com a primeira linha, eu vou somar esse 2 com esse 0, e 2 mais 0 vai dar 2, e vai aparecer um 2 aqui. E eu não quero que apareça um 2, eu quero que permaneça o 0. Então, para que permaneça esse 0 aqui, eu devo somar a segunda linha com a terceira linha. Então, eu devo multiplicar alguma coisa, multiplicar a segunda linha e somar com a terceira. Então, eu devo pensar qual é o número vezes 3 que dá 2. Perceba que é difícil isso, né? Um número vezes 3 que dá 2, na verdade existe, é um número 2 terços. Se eu multiplicar 2 terços por 3, vai dar 2. Então, eu poderia multiplicar por menos 2 terços para obter o menos 2. Só que eu vou trabalhar com fração, vai começar a complicar a minha vida. Então, eu posso fazer isso, mas não convém, porque vai complicar. Eu posso pensar, então, em multiplicar a segunda linha. A terceira linha, em vez de multiplicar a segunda. Mas também dá um problema, porque se eu multiplicar, qual o número vezes 2 que dá 3? É o número 1,5. Daí eu vou trabalhar com o número decimal, também vai complicar a minha vida. Então, perceba, não existe um número inteiro vezes 3 que dá 2, e não existe um número inteiro vezes 2 que dá 3. Quando acontece isso, o que devo fazer? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui e aqui é repetição daquilo que a gente já viu. Neste caso, o que a gente faz? Olha, não existe um número vezes 3 que dá 2, e não existe um número vezes 2 que dá 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número de baixo e vou multiplicar em cima. Vou pegar o número de cima e vou multiplicar embaixo. Só que como aqui o 3 é positivo e o 2 é positivo, e eu preciso sempre ter, para anular, um positivo e um negativo,
Então, eu vou multiplicar um deles por menos. Porque se eu colocar os dois positivos, aqui eu vou ter dois resultados positivos. E a soma de dois resultados positivos não vai dar zero. Então, o segredo é, quando eu tenho dois números, de tal forma que eu não consigo multiplicar apenas um deles, para obter um múltiplo e cancelar, então eu multiplico os dois. O de cima multiplica pela linha de baixo, e o de baixo multiplica pela linha de cima. Se os dois são positivos, eu multiplico uma das linhas por um valor negativo. Se um deles é positivo e o outro é negativo, então eles já têm sinais diferentes, eu não preciso multiplicar aqui por esse menos. Bastaria fazer 2 e 3. Bom, vamos lá. Então, nesse caso, eu vou multiplicar a segunda linha por menos 2 e a terceira linha por 3. Vamos chegar nesse resultado aqui. Ó. Copia a primeira linha. E a segunda linha, de onde veio esse zero? É menos 2 vezes 0. De onde veio o menos 6? Menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes menos 11 mais 22, menos 11 vezes menos 940 é mais 1880. Agora eu vou multiplicar a terceira linha. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 vezes 2 é 6. 3 vezes 9 é menos 27. E 3 vezes menos 860 é menos 2.580. Bom, o que eu quero é obter um zero aqui nessa posição. Então, basta somar agora a segunda linha com a terceira linha. A primeira linha e a segunda linha não sofrerão modificações. Apenas a terceira. Por que é a terceira? Porque eu quero um zero na terceira linha. É essa a lógica. Então, copia a primeira, copia a segunda, e agora eu somo a segunda com a terceira e o resultado eu ponho aqui embaixo. Então, 0 mais 0 dá 0, menos 6 mais 6 dá 0, mais 22 menos 27 dá menos 5, mais 1880 menos 2.580 dá menos 700. Pronto, terminou o escalonamento. Eu cheguei onde eu queria. Um zero no início da segunda linha, um zero no início da terceira e depois mais um zero. Perceba que eu tenho aqui uma escada, o escalonamento está feito. Voltando ao início do nosso sistema. O que significa esse 2 aqui? Essa coluna, essa aqui é a coluna do x, essa é a coluna do y, essa é a coluna do z. Portanto, esse 2 significa 2x, esse y significa 1y, esse 6 significa 6y. Portanto, aqui eu tenho 0x, 0y e menos 5z. Igual a 700, porque aqui é a coluna do resultado. Então, eu tenho menos 5 igual a menos 700. Cheguei em uma equação com uma letra. E isso todo mundo sabe resolver. Uma equação com uma letra. Como que resolve isso? O menos 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, z é igual a menos 700 dividido por menos 5, que dá 140. Pronto. Descobrimos o valor do z. Agora precisamos descobrir o valor do x e do y. Nós devemos voltar para a segunda linha, porque na segunda linha eu tenho apenas duas incógnitas. E eu já tenho aqui o resultado de uma delas. Então, vamos voltar para a segunda linha, sabendo já o resultado do z. Então, esse 6 é 6 o quê? É 6y. E esse 22 é 22z. Não pode nunca esquecer que é x, y e z. Então, eu tenho aqui ó, 6y mais 22z igual a 1880. Estamos olhando na segunda linha. Só que o z, a gente já descobriu o resultado, é 140. Então, eu vou substituir esse z aqui pelo número 140. Então, eu tenho menos 6z mais 22 vezes z, vezes 140, que é igual a 1880. Eu faço essa conta e chego a menos 6z mais 3.080 igual a 1880. Esse número está somando, passa subtraindo, resolve. E agora o 6 está multiplicando, passa dividindo.
Então, y é igual a 1.200 dividido por menos 6, que dá 200. Já sei o valor do x, desculpa, já sei o valor do z, já sei o valor do y, agora eu preciso saber o valor do z. Então, o que eu devo fazer? Ir para a primeira linha, que aqui eu tenho x, y e z. 2x, 1y, 6z igual a 1.340. Já que eu sei o valor do y, eu vou substituir por 200. Já que eu sei o valor do z, eu vou substituir por 140. Então, 2x mais 1 vezes 200 mais 6 vezes 140, que é igual a 1.340. Faço as contas, somo, passo subtraindo, resolvo a conta, e agora eu tenho 2x igual a 300. O 2 passa dividindo, x igual a 300 dividido por 2, que é igual a 150. Terminei. Agora eu sei o valor de x, sei o valor de y, sei o valor do z. Esta é a solução do problema. 150, 200 e 140. X, y e z. Voltando ao nosso problema para contextualizarmos esta resposta. Então, nós tínhamos aqui os dias que os trabalhadores trabalharam em cada obra. E temos aqui o total gasto por obra. Queríamos saber quanto cada profissional cobrou por dia. Para isso, montamos um sistema e dissemos o seguinte, que o X era o quanto o pedreiro trabalhou por dia, o Y, o quanto o eletricista cobrava por dia, e o Z, o quanto o encanador cobrava por dia. Então, esses 150 refere-se ao X, o 200 ao Y, o 140 ao Z. Portanto, o pedreiro, que é o X, recebeu 150, o eletricista recebeu 200 e o pintor recebeu 140. E assim, resolvemos o sistema e o problema pelo método do escalonamento.